Olá, boa tarde. Começa agora pela TV Maricá mais uma edição da sua revista eletrônica de domingo. Então fique ligado aqui no canal, porque o Revista Maricá tá bom demais. Para começar, em nosso quadro cultural, vamos conversar sobre ancestralidade, letramento racial com a professora, palestrante e doutora em sociologia Silviane Ramos Pérola Negra. Já no Momento Pet, o nosso bate-papo é com o médico veterinário Fred Passos sobre a relação perigosa entre o seu pet e a simpática lagartixa. Na saúde, o tema da vez é a insegurança alimentar. E quem conversa comigo é a jornalista, pesquisadora e chefe de cozinha Rosana Lobato. E não acaba por aí. Temos também o Recita Maricá, curiosidade da semana, dicas de moda com Ju Andrade e o nosso momento reflexão. Agora é só deixar o seu like e ficar com a gente até o final. E se você ainda não é inscrito aqui na TV Maricá, se inscreva agora mesmo e fique por dentro de toda a nossa programação. Ela é ativista, reconhecida por sua dinastia afrodiaspórica por pertencer à quinta geração de Teresa de Benguela. Além disso, graduada em História, Pedagogia e Letras, especialista em relações étnico-raciais e sociedade, meio ambiente e políticas públicas, mestre em História e doutora em Sociologia de Comunidades. É com muita alegria que recebo Silviane Ramos Pérola Negra. Seja bem-vinda, Silviane. É um prazer ter você aqui no Revista. Boa tarde, prazer é todo meu, uma honra estar aqui para bater esse papo com você e com seus telespectadores. A honra é toda nossa. Então, para começar, já fala um pouquinho para a gente quem foi Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, eu sempre costumo dizer, né, que eu tenho que pedir licença, que é uma ancestral gigante, é quem eu faço parte desse panteão que levou nesse legado de Teresa de Benguela, que foi uma líder quilombola que viveu por volta do século XVIII, né, sobrevivendo aí às estatísticas que as mulheres morriam entre 18 a 24 anos. Ela coordenou aproximadamente o quilombo por esse tempo de vida, ou seja, ela viveu mais que a estimativa de vida para a época, né, promulgando assim a prática do mocambo, né, que o quilombo não tinha esse nome, tinha o nome de mocambo, que significa busca pela liberdade. Então, assim, outorgou aí várias outras Teresas e vários outros piolhos nesse movimento de busca pela liberdade, de organização contra o processo de escravidão. Então, foi uma líder gigante que ocupou ali a região do extremo oeste do Guaporé, né, do extremo oeste do estado do Mato Grosso, né, naquele período era dividido em estado do Maranhão, que era a região norte, acima, e a parte mais para o sudeste era chamada de Brasil. Então, a gente tinha essa divisão lá no período colonial. E Teresa, com a sua sabedoria, aquilombou os brancos degredados que cometiam crime de lesa coroa, né, que roubavam a coroa. Então ela os acolheu, com exímia estratégia, fez aliança com os indígenas da região, porque conheciam muito bem o caminho, e com as habilidades dos negros que vieram arrancados de Mãe África, né, ela foi organizando o quilombo de forma parlamentar, no conselho, né. Hoje a gente fala tanto em comunicação colaborativa, em horizontalidade, e no século XVIII uma mulher negra, rainha, já fazia isso. Então, eu começo sempre a falar para ela desse olhar de senso coletivo e pelo coletivo. Então, quando eu falo olhar do senso coletivo pelo coletivo, na minha fala, ela não é meramente clichê, ela é uma herança que Teresa nos deixou. Maravilha. Silviane, para você, qual é o peso, a responsabilidade e a alegria de fazer parte dessa dinastia? Você pode ver aí, ó. Estou super arrepiada, porque de verdade ela transcende esses corpos físicos presentes, assim, ela é uma inspiração portal ancestral e de fato é uma responsabilidade, mas também é uma alegria ver essa reparação histórica que está acontecendo com Teresa de Benguela, ver que outras mulheres negras, por exemplo, que não tinham face, que não eram reconhecidas, né, tendo essa reparação histórica sendo estudada por seus familiares que se tornaram pesquisadores e que ecoam vozes da sua representatividade, não mais aquilo que o eurocêntrico contava, se apropriava e contava como ele queria, não numa visão machista, patriarcal, mas numa escrita e numa composição de história em que as mulheres ganham a visibilidade, porque voz nós sempre tivemos, não tivemos essa visibilidade.
E falando um pouco, você atua como pesquisadora no Grupo Latinas da Fiocruz, sendo responsável pela divulgação científica. Fala para a gente um pouco sobre esse trabalho. Então, o Grupo Latinas, né? Quero mandar um beijo aí para as meninas, as pesquisadoras, as grandes mulheres, cientistas, né? Que trabalham. É um trabalho que a gente está fazendo sobre migrantes e cuidados, né? E em alguns estados do nosso país, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Mato Grosso. Se eu me esqueci de algum, meninas, me perdoem. Mas é uma grande pesquisa, né, em que a gente mapeia esse fluxo de imigrantes internas e externas e o cuidado, como é que essa política de saúde e cuidado para com essas mulheres, né? A gente está nessa fase da divulgação, da coleta do campo e trabalhando com isso, né? E aí, no meio disso tudo, né, no campo aparece esse trabalho das faces negras importam, que a gente se aloca junto aí para fortalecer esse movimento. E você também possui um trabalho de pesquisas relacionadas ao antirracismo e ao letramento racial. Fala um pouco para a gente o que é letramento racial e a importância dele para o nosso país. Então, não pode ser uma moda, viu, gente? Já começo falando assim. E não é moda, é uma necessidade. Com o advento da Lei 10.639, que foi a primeira lei, né, do governo Lula, que foi sancionada em 9 de janeiro de 2003, portanto, a gente já tem aí a maioridade dessa lei, né? E a gente ainda tem pouca prática no cotidiano sobre isso. Ela altera a LDB para que a gente aprenda sobre as questões afrodiaspóricas, afro-brasileiras, né? Nas nossas escolas. Mas numa perspectiva do letramento racial. Eu só consigo ser antirracista e trazer você para ser meu aliado quando eu explico para você diferente da forma que você aprendeu na sua escola. Nós aprendemos que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. E a gente sabe que ele não descobriu nada, que ele invadiu, né? Já haviam moradores indígenas aqui, né? Os povos originários. E a gente vai contando essa história de uma forma que ela nos pertença, que causa essa sensação de pertencimento aos nossos alunos, contando ela numa visão que ela seja mais afro-brasileira possível. Essa forma já é uma manifestação do letramento racial. Então, o nome letramento racial não é simplesmente eu estudo relações étnico-raciais e vou lá fazer uma palestra, ministrar sobre. Eu preciso também ter essa pertença, ter esse brilho nos olhos para chamar a atenção de alguém, para estar fazendo com que as pessoas aprendam. Porque com a criança é mais tranquilo, Paulo, mas com o adulto a gente já tem os vícios estruturais que essas regras sociais nos impõem, que o imaginário coletivo cristaliza, e aí a gente tem certas resistências. Ah, mas é porque eu sempre falei assim. Então, eu sempre falei assim, às vezes é a grande fronteira que não te deixa apreender formas dentro do letramento racial, que é o que é, nada mais é do que trazer essa visão da participação, né, e da especial participação afrodiaspórica na composição da história do Brasil. Maravilha. Você também é presidente do Santuário de Maria Navalha, na Lapa, fazendo fronte da educação patrimonial antirracista. Fala um pouco do santuário para a gente. Vice-presidente. Vice-presidente. A presidente é a Tatiana. E a gente está fazendo esse monumento, que a gente está aí em conversa com o IFAM para a construção desse monumento ali na Lapa, onde vai trazer, sem dúvida nenhuma, né, toda essa importância histórica das mulheres, porque a gente tem lá o santuário do seu Zé Pilintra, mas a gente vai trazer o lado das mulheres, né? Não é só o lado dos homens, então os homens e as mulheres ali naquele espaço e recuperando assim, né, retomando esse território, vamos dizer, porque ali era um largo em que as mulheres negras de tabuleiro passavam, que a malandragem vivia nesse sentido da noite, da boemia, mas também de uma rede de socorro para essas mulheres. Hoje ali é um espaço que tem bastante pessoas em situação de vulnerabilidade e o foco do santuário é atender e acolher essas pessoas também. A gente falou um pouco sobre letramento racial, né? A que você acha que você atribui, na verdade, esse apagamento histórico? Porque você falou aí do movimento que tem para os homens negros, mas também tem o das mulheres negras, né? A própria Tereza, por que esse apagamento histórico? E como recuperar isso? Como resgatar isso?
Então, eu posso com toda certeza, sendo uma mulher negra, te afirmar, porque eles sabem da potência que nós somos. Então, a visão eurocêntrica, ela sabe do nosso poderio, do nosso panteão, da nossa herança africana, né? A sociedade mais tecnológica quemitiana, né, egípcia que a gente tem, aí e que não é falado, né? O Egito foi pintado pra gente como Cleópatra, como que você conhece a Cleópatra? Chanel, branca, Chanel. né? E a gente sabe que nessa região o tom de pele não pode ser branco, né? Geograficamente, Não faz pelo sol, não sentido. faz sentido. Então há uma intencionalidade, porque é uma apropriação cultural. Quando a gente aprende na quinta e na sexta série a vida inteira, né, sobre Grécia e Roma, porque você pode pegar os livros da minha época da minha mãe e das crianças hoje, você aprende quinto e sexto ano lá, Grécia e Roma, sociedade greco-romana, berço da civilização. E que, na verdade, né, Aristóteles, os gregos, os grandes pensadores clássicos greco-romanos foram estudar onde? No Egito, nas sociedades. Então, eles sistematizaram conhecimentos a partir de conhecimentos africanos. Então, há uma intencionalidade desse apagamento, com certeza, para desempoderar. Por isso que a gente fala muito do empoderamento, porque vamos retomar, vamos repatriar o que é nosso, as nossas sabedorias. Então, as mulheres negras hoje, nesse movimento que, veja que contraditório, as pirâmides surgem na onde? Da onde que a gente conhece as pirâmides? No Egito. E é essa mesma pirâmide que oprime as mulheres negras, porque elas estão na base para sustentar quem está no pico. E a gente precisa fazer um movimento de implosão dessa pirâmide, porque são as mulheres negras que socioeconomicamente movimentam esse país. Na pandemia, foram as mulheres negras que não pararam e salvaram muitas vidas. Esse registro histórico não pode de forma alguma ser apagado. E falando um pouquinho dos quilombolas, o que é um quilombola hoje e a importância de se manter viva essa história, os quilombolas que ainda resistem? Eu acho que o quilombola ele é atemporal, né? Não tem um quilombola hoje, um quilombola ontem. Um quilombola é um quilombola. O que a gente define como quilombola é aquele que é pertencente àquele que viveu e foi desterritorializado ou ainda ocupa o território. A grande maioria do nosso histórico de território é a expropriação, né? Então, hoje a gente reconhece os morros, as comunidades, né? Como quilombos urbanos, porque com o advento da libertação dos escravos, né? Então, no dia 3 de maio, vai lá, no dia 14 vai para onde? Vai ocupar as periferias. Então, as periferias também são reconhecidas hoje como os quilombos urbanos desse movimento, dessa juventude, principalmente, que encara esse território, né? Porque as pessoas que eram meieira no período da colonização, no período colonial imperial, elas vão para as periferias, para a comunidade. Mas a gente tem nos territórios cidades quilombolas, como a minha cidade, Vila Bela da Santíssima Trindade, que é um grande quilombo urbano, mas também tem os quilombos do campo, né? Mas que ainda não são certificados. São reconhecidos pela população, pela história, mas a gente ainda não tem o certificado da Fundação Palmares, que é quem faz essa certificação. Por um advento de tempo aí que vocês sabem muito bem na história, ficou tudo muito parado. E aí agora a gente tem retomado esses processos para garantir o direito ao território, à ocupação, ao reconhecimento e representatividade da história de todos os quilombolas. Silviane, agora falando um pouquinho de Maricá. Conta pra gente a sua relação com Maricá. Você tem projetos aqui também em Maricá. Fala pra gente. Isso. Maricá vem nessa embarcação, né, que eu conheço no movimento de reflorestar Maricá, junto com um projeto Potências Negras, Herdeiras do Quariterê e Curadomoto. A gente soma com Copas, que é uma cooperativa, né, de alimentação sustentável aqui de Maricá, para que a gente desenvolva esse trabalho com ecoparques, com alimentação saudável, tirando, né, essas pessoas que estão em insegurança alimentar, né, ainda. A gente sabe que não é fácil, é uma luta árdua, e aí a gente vem fazendo esse trabalho, né, junto com a Rosana Lobato, junto com o Tony, junto com a Fabiana, junto com o Erivelto, junto com uma galera que quer fazer Maricá ainda mais bela, sustentável, respirável e uma cidade modelo. E qual o principal desafio que você vê para conseguir realizar tudo isso aqui em Maricá? O principal desafio, a gente vai precisar letrar
socioetnicamente ambiental as pessoas, a gente precisa dos trabalhos de formação. Então, as estruturas, elas ainda estão muito pautadas nessa desinformação, então a gente precisa nutrir os nossos, né? Eu digo, estou me colocando aí no território de vocês, os nossos pertencentes locais, né? Caiçaras, indígenas, retomar, né? E inclusive os povos quilombolas, que temos muitos aqui, né? Mapeados, mas não reconhecidos, porque é muito ruim, Paulo, você ouvir a vida inteira que ser preto, pobre, só tem dois caminhos, ou você vai virar profissional do sexo ou você vai virar marginal. Então as pessoas escondem essa identidade por conta dessa falta de informação. Então acho que a grande resistência, a grande barreira que a gente tem nesse momento é, de fato, um letramento racial, um letramento ambiental, sobre a importância geográfica, sobre a referência em Maricá, sobre os povos e as práticas históricas aqui existentes. E como as políticas públicas podem te ajudar nesse trabalho, e não só em Maricá, pensando também em nível Brasil. Sim, então, o Ministério do... Você fez parte também da transição do governo federal, né? Exatamente. O Ministério da Igualdade Racial, né, traçou várias políticas públicas, vários acordos, né, que beneficiam diretamente, nos resguardam desse trabalho que a gente está se propondo aqui em Maricá. Então, ele é eminentemente urgente, porque ele é uma pauta federal e uma necessidade local eminente. Não dá para adiar, né? É como a água e a luz. A gente já não sobrevive sem essas estruturas. Então, sobre a nossa historicidade, sobre o nosso pertencimento e a fome, não dá para adiar. Não é? Aí, assim, é meio que urgente, meio não, é urgente em sua totalidade, porque a gente quer ver todo mundo com um sorriso no rosto, com dignidade, se alimentando, né, e tendo pertença, né, mesmo aqueles que não nasceram em Maricá, mas migraram à política do cuidado aí, tem que receber esse cuidado, essa atenção, a importância do trabalho do latino, né, de mapear essa população. Então, também é saúde, né, também é educação, também é ambiente, que é essas questões climáticas que a gente tem sofrido, né? Enchente, uma hora calor demais, uma hora enchente do nada, onde não chovia, chove, onde era seca, inundando e por aí vai. Por quê? Essas mudanças, né, são a resistência estrutural que a gente tem nesse imaginário coletivo. Tem tudo a ver com racismo ambiental, tem tudo a ver com a prática de ter o letramento racial para a gente combater isso. E eu acho que... Acho não, posso afirmar que eu tenho certeza, com a disponibilidade desses parceiros do COPAS, né, e com a abertura que a gente vem traçando junto ao governo local, a gente vai avançar e muito para a referência mundial. Maravilha. A gente está caminhando para o finalzinho da entrevista, mas eu não poderia finalizar sem perguntar. Você recentemente participou de uma campanha do Banco do Brasil com outras 5 mulheres pretas. Fala da importância, da representatividade, de ter tido esse tipo de exposição, a parte positiva disso. Conta pra gente, como foi? Bom, como eu disse, né, a gente não escolheu vir da África, os nossos descendentes, né, os nossos ancestrais não escolheram vir da África, né. Então, uma descendente protagonizar, eu chamo de pretagonizar a cena, contando e fazendo a devida reparação histórica por uma instituição que financiou o tráfico, porque o Banco do Brasil financiou o tráfico, né? E aí, nessa política, inclusive assinando um acordo com o Ministério da Igualdade, de reparação histórica, né? Ele tem mudado as faces das propagandas, né, do próprio banco. E essa campanha, ela traz visibilidade, representatividade, reconhecimento dessas mulheres que lutaram pela emancipação, da liberdade, da igualdade, de tudo que a gente tenta trabalhar para que a gente viva com dignidade e equidade nos dias atuais, na contemporaneidade, né? Então, isso foi muito gratificante, eu poder ajudar a Ilka a compor, né, que foi a pessoa que trabalhou nesse desenho, dirigiu, e com outras mulheres negras, nos nucleamos em quilombos distintos, nos aquilombando e trazendo essa força de Mocambo de buscar a liberdade das nossas faces, né? Trazer para a população algo que é de pertença. Não que foi um viajante que foi lá e desenhou como ele achava que era, ou como um desenhista branco, que é a face de Teresa que se tem por aí, né? É a mesma que é de Luísa Marim e de Maria Felipa. E as mulheres, elas não têm a mesma cara, embora se pareçam, embora tenham trajetórias semelhantes,
precisam ser respeitadas. Então, essa campanha, ela eclode uma nova visão, né? E aí, assim, a gente saiu na Forbes, né? A pesquisa, ela tem ganhado outras expansões, outros desdobramentos, né? Inclusive, a gente fez no Copas formação recentemente com mulheres quilombolas do Aquilombar na Lagoa, e isso tem se multiplicado e reverberado em outros estados do nosso país, da nossa federação. Muito bom. Bom, chegou ao fim, mas eu vou encerrar o quadro hoje de uma forma diferente. Queria que você mandasse um recado para as mulheres, principalmente as mulheres pretas que estão nos vendo, de empoderamento, de resistência, para continuar com essa força, com essa luta. E já aproveitando para agradecer por dividir tanto conhecimento. Eu que agradeço, espero que você também seja nosso aliado aí nessa frente. E para as mulheres pretas de Maricá, para as mulheres negras de Maricá, que retomem o seu corpo que é político, que retomem o corpo território e venham lutar com a gente, venham remar com a gente nessa barca de luta, resistência e resiliência, né? Repatriar o corpo, o território, para que a gente viva com dignidade, empoderando-nos e empoderando as outras. A platinossomose felina é uma doença muito comum no mundo dos gatos, mas você sabia que os cães também podem sofrer com a famosa doença da lagartixa? Para saber mais sobre essa ameaça aos nossos pets, recebo agora o médico veterinário Dr. Fred Passos. Boa tarde, Fred. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Para começar, já fala para a gente o que é essa doença e como acontece a contaminação dela em cães e gatos. Então, a platinossomose é uma doença, né, que é oriunda de um parasito, né, que tem a lagartixa como hospedeiro intermediário, e a contaminação acontece quando os nossos gatinhos, ou até mesmo os cães, têm contato com a lagartixa, ou ingerem, ou até mesmo contato com alimentos contaminados por fezes de lagartixa. Mas se o gato, necessariamente o gato ou o cãozinho tiver contato, necessariamente eles vão ser contaminados, eles vão pegar a doença? Então, nem toda lagartixa, de fato, tem esse parasito, tá? Mas a gente tem uma prevalência muito grande aqui no estado do Rio, podendo chegar em torno de 85% de lagartixas acometidas mesmo com esse parasito, podendo trazer esse transtorno para os nossos pets. E quais são os principais sintomas, Fred? Em cães e gatos é muito parecido? Como é que a gente percebe? São bem similares. A gente começa percebendo uma letargia, o animal começa a perder peso, aí tem episódio de vômito, episódio de diarreia, né? Então já liga aí o alerta porque algo de errado está acontecendo e dá buscar mesmo o atendimento médico veterinário para poder chegar a um diagnóstico de forma precoce, né? E estipular o tratamento adequado para poder logo resolver essa injúria, né? E o tratamento, ele dura quanto tempo? Assim, percebi hoje, meu gatinho, meu cachorro está com algum sintoma meio letárgico, leva ao veterinário. É quanto tempo realmente para que ele esteja curado? Então, esse tratamento pode levar, né, uma semana ou um pouco mais, dependendo também do estágio da infestação de parasito que esse animal vai ter, né? E o transtorno que trouxe, a nível hepático, que é o mais comum, mas também pode cometer outros órgãos. Então, vai depender mesmo de animal para animal. A gente não tem como precisar termos de tratamento, até porque a gente não sabe quais são os transtornos que isso vai causar nesse organismo de maneira individual. E por que nos gatinhos é mais comum? Então, pelo hábito de caça, né? Ele já tem o instinto de caça dos felinos. Então, qualquer animal, inseto que se movimente, né, ou até mesmo a lagartixa, eles vão, de certa forma, querer caçar, né? E acabam consumindo esse animalzinho que eles caçaram, esse produto da caça, né? Então, mas nem toda lagartixa pode contaminar o pet, né? Isso, nem toda lagartixa pode contaminar o pet. E algumas podem contaminar, mas o pet pode ser assintomático, né? E você vai começar a perceber a doença a partir do momento que eles começar a manifestar algum sinal ou sintoma clínico. E nem sempre isso é imediato. Isso pode ser mais tardio, dependendo da quantidade de larvas que foram ingeridas ou até mesmo da evolução dessa doença. E além da lagartixa, há outros animaizinhos que podem passar essa doença para os nossos pets? A gente tem também os caramujos, né, que são encontrados no quintal, eles também são intermediários dessa doença, tá? Mas é mais difícil você ter contato do felino com o caramujo, mas ele pode estar, pelas fezes, também transmitindo outros pequenos insetos que a lagartixa pode se alimentar. Mas qualquer tipo de caramujo ou só africano? Só africano. Só africano. Ah. E parece também sapos também tem essa possibilidade? Sapos também tem, né? E também tem umas toxinas também que são comuns em sapos, que você pode também encontrar na lagartixa, que pode causar um quadro sério e grave de intoxicação também nos seus pets. Então, por mais que o pet, o cãozinho ou o gatinho não saiam, não vão para a rua, mas tem ali o quintal, plantas, que cuidado no dia a dia a pessoa pode ter para, de repente, evitar
a presença da lagartixa sem transformá-la, é claro, num vilão, né? Então, não vamos sair por aí exterminando as lagartixas, por favor. Né? Se você não consegue isentar o local da lagartixa, né? O que a gente sugere é que esses passeios sejam sempre controlados, né? E você não deixar que o seu cão ou o seu gato tenha o hábito de caçar uma lagartixa ou no quintal ou até dentro de casa. Tentar tirar o foco, né? Para que ele não use aquilo ali como uma presa, como uma caça. E se o vermífugo estiver em dia, isso evita? Porque assim, eu presenciei, de repente, meu gato brincando, acabou ingerindo ali a lagartixa, ou mesmo o cachorrinho. Se eu der para ir no vermífugo, isso já ajuda? Existe uma prevenção contra essa doença? Então, esses vermífugos tradicionais, eles não previnem e não combatem a doença do Platismosoma. E assim, a gente não tem o vermífugo como preventivo de doença. O vermífugo ele é usado mesmo quando a doença está em curso ou quando o animal tem um parasito, você usa o vermífugo específico para poder logo debelar essa infestação. Então, a gente não usa o vermífugo como preventivo, até porque não teria efeito algum. Tá? E não são os vermífugos comuns que você encontra em loja de agropecuária que você vai usar para poder tratar ou até prevenir a doença. Então, a principal dica realmente é ficar de olho no animalzinho, né? Por qualquer mudança de comportamento, correr para o veterinário. Qualquer mudança de comportamento, e se achar que ele teve contato com a lagartixa, corre para o veterinário, já relata o que está acontecendo, né, que as medidas cabíveis vão ser tomadas para poder chegar a um diagnóstico, né, de maneira precoce, ou mesmo só monitorar e acompanhar o paciente. É uma doença realmente então, que não tem prevenção, só a partir do momento que ela acontece que eu consigo então fazer o tratamento. A gente usa a prevenção mesmo, o animal não ter contato com a lagartixa, né? Seria a melhor forma de prevenção. Aí entra os passeios controlados, evitar que os animais tenham acesso ao quintal ou à rua sozinhos, né? Tentar manter os ambientes livres de lagartixa. Eu sei que é difícil, mas a gente pode também estar tentando fazer. E há outros parasitos também que a gente deve ficar atento, além desse que provoca a doença da lagartixa? Existe algum outro que a gente precisa se preocupar também, que normalmente aparece em casa? Vou dar exemplo aqui em Maricá, a gente tem muito aqui contato com gambá. Há alguma doença que o gambá possa passar para o nosso pet? Então, algumas doenças sim podem ocorrer, tá? Por isso que a gente fala, sempre monitorar os animais, evitar que tenha contato, principalmente com animal silvestre, mesmo sabendo que hoje o gambá é muito frequente nos nossos quintais, né? Mas se a gente puder evitar essa prevenção, é sempre interessante. Até porque os micro-organismos que existem nesses animais silvestres, eles acabam não sendo tão comuns aos animais domésticos. Então, quando há esse contato entre um e outro, algum deles pode manifestar a doença. Ou o gambá, né, que vai levar para a vida silvestre, ou para o seu animal domiciliado. Então, o ideal é sempre evitar mesmo que tenha esse contato direto com o animal silvestre e animal doméstico. Aqui também a gente tem contato em alguns momentos com aquela lagartixa, que na verdade é tipo um calanguinho, parece um mini camaleão. A gente sabe que não é. Ele também é possível de ter o parasita, de transmitir a doença, ou só aquela doméstica mesmo, a branquinha lá? Então, pode ser que sim. Né? A gente sabe que esses calangos, a própria lagartixa, alguns sapos. Então, assim, sempre evitar mesmo que os nossos animaizinhos tenham contato com esses animais silvestres. Né? Fred, como a gente falou então, né? Para ninguém sair aí exterminando as lagartixas, até porque também elas têm a sua utilidade, né? Lagartixa aí come mosquito, barata, aranha, então acaba eliminando também alguns insetos não desejáveis. Mas aí deixa um recado para quem está vendo a gente, algum cuidados que possam ser feitos no dia a dia para realmente evitar aí que o seu gato, o seu cachorrinho tenha contato com a lagartixa. Como você bem colocou, né, a lagartixa também tem sua função biológica, ela acaba fazendo controle de alguns insetos, né, que também é importante para a saúde humana. Então, a dica que a gente dá é tentar manter um ambiente livre, né, de lagartixa. Os animais têm hábito de caça, né, sempre estar acompanhando esses animais no quintal. E qualquer mudança no estado de saúde do seu animalzinho, qualquer prostração, qualquer letargia, procure logo o médico veterinário, relate o que aconteceu, né, que ele vai ser a melhor pessoa para poder te orientar e conduzir aí o tratamento se for necessário. Bacana. Obrigado, Fred. Valeu, meu amigo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Apesar de que, em muitos casos, o pet come a lagartixa e não desenvolve nenhum problema de saúde, é preciso lembrar que o risco existe. Por isso, não conte com a sorte. Se vir que seu cachorro ou seu gato teve contato com a lagartixa, é bom levá-lo ao médico veterinário para ter certeza de que está tudo bem. Olá, meu nome é Sandra Gurgel, eu sou uma professora que escreve. Eu costumo dizer e gosto de dizer que os professores, poetas, artistas, griots, digeles da nossa história, né? E hoje eu trago uma poesia, um ensaio autoral chamado Autoconceito. Não se incomode com meu turbante vermelho ou com meu black louro.
pois ele só está me lembrando a minha ancestralidade, a minha fé, aquilo que sou. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Estou falando de mim e não estou falando de você. Se minhas roupas afro te incomodam, sinto muito. Elas não falam de você, elas falam de mim. Elas são para me revelar e para me desvelar que tenho uma bela África guardado dentro de mim. Uma África que habita em mim. E não é para te afrontar ou te confrontar com a negação da sua parcialidade ou qualquer coisa assim. Não se incomode se a minha voz é incisiva e por vezes ecoa como um trovão. Às vezes é para mascarar o pranto de tudo o que vivi e das coisas que ainda precisamos combater. Eu só queria mesmo estar numa praia bebendo água de coco sem estar atravessada todos os dias pelo racismo nosso de cada dia, pelo nosso racismo cotidiano, que você teima em negar. Mas não se incomode comigo, eu entendo você. Quando você quer não ver a sua cor da pele e que a sua cor da pele é igual à minha, das várias facetas, nuances e paletas de negritude. Vem falar comigo. Eu sei falar baixo e sei também acolher, pois alguns de nós ainda não superou a dor do racismo, que foi encravado em nós a cada dia. Sei que isso te incomoda. Eu sei, dá para ver. Mas ainda, hoje, eu preciso e quero dizer que é para nós e é para você. E é possível ainda falar de girassóis amarelos. E para não dizer que eu não falei de girassóis amarelos, meus ancestrais vieram do fogo e do vento. E vai chacoalhar 2025 por onde os ventos passarem. No início de fevereiro, uma arara canindé foi resgatada por agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental em Itaipuaçu. Encontrada debilitada, a ave recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada para avaliação especializada da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, garantindo recuperação antes de uma possível reintegração à natureza. Esse resgate inspirou o nosso quadro Curiosidade de hoje. Bora conhecer um pouco mais desta linda ave? A arara canindé, também conhecida como arara de barriga amarela, arari, arara amarela, arara azul e amarela, arari e canindé, é uma das mais conhecidas representantes do gênero ara, sendo uma das espécies emblemáticas do cerrado brasileiro. É importante para muitas comunidades indígenas. São araras grandes, podendo medir até 80 centímetros e pesar entre 995 gramas a 1,380 kg. A parte superior do corpo possui a coloração azul e a inferior a amarela. Possui fileiras de penas faciais pretas e a garganta também é preta. Em geral, são animais monogâmicos, sendo encontradas vivendo em pares, voando juntas, quase encostando as asas. Se comunicam de forma complexa por meio de vocalizações barulhentas. Suas principais ameaças são a caça e a fragmentação e a destruição do habitat. Assim como a arara vermelha, a arara canindé também se encontra ameaçada de extinção por conta do desmatamento e do tráfico de animais em alguns estados brasileiros. Seu habitat natural são as várzeas com buritizais, babaçoais e a beira de mata. Atualmente, vive em muitas cidades brasileiras. A alimentação é bastante diversificada, mas se alimenta principalmente de frutos e sementes. Referente à reprodução, as araras canindé constroem seus ninhos entre dezembro e maio
em buracos no tronco de grandes palmeiras mortas, entre 10 e 25 metros de altura, pondo 2 ovos, que são incubados por 24 e 26 dias. A expectativa de vida dessas aves em cativeiro é de aproximadamente entre 30 e 80 anos, dependendo do ambiente em que vive. A nossa torcida é para que elas vivam sempre livres na natureza. Se você encontrar um animal silvestre, acione 153 ou disque CIOSP, o DDD é 21 e o número é 96809-1516. Deixe o resgate com os profissionais. A insegurança alimentar é uma realidade que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Em Maricá, iniciativas sustentáveis e agroecológicas têm sido fundamentais para enfrentar esse desafio. Nossa convidada de hoje, Rosana Lobato, é pesquisadora e mestranda pelo IBICT-UFRJ. Aprofundou esse tema em sua dissertação e aplica seu conhecimento à gastronomia sustentável. Ela é proprietária do Edite Café Maricá Rio, do Edite Food Lovers e chefe executiva do Outeiro Jacaroá. Vamos entender mais sobre os desafios e caminhos para garantir uma alimentação saudável e acessível para todos. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, É um prazer Paulo. ter você com a gente. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Rosana, já conta pra gente, na verdade, define pra gente o que é insegurança alimentar e qual é a causa dela no Brasil. Sim. As pessoas confundem um pouco, porque quando a gente fala de insegurança alimentar, sempre vem essa questão de o que é segurança alimentar, né? A minha pesquisa é sobre segurança alimentar e nutricional. Porque segurança alimentar também pode ser uma cadeira dentro da gastronomia, onde você vai estudar sobre contaminação, sobre como você manipular, né, os alimentos, sobre métodos de conservação. E a segurança alimentar e nutricional não, a gente está falando realmente sobre a fome, né? E então tem essa pequena diferença. Quando a gente fala que alguém está em insegurança alimentar, a gente tem uma escala, inclusive, né, que chama EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Não necessariamente a pessoa está completamente ausente da questão alimentar, de não ter nenhuma comida, né? Você pode estar em insegurança alimentar se alimentando de forma incorreta. Ou seja, se você come só ultraprocessado, alimento industrializado, você não tem acesso a alimento fresco, você vai estar em insegurança alimentar. Se você tem o seu salário, você recebe o seu provento financeiro e você deixa de pagar uma conta para se alimentar, você está em segurança alimentar. Então, segurança alimentar, segundo a Lausanne, né, que é a lei de segurança alimentar e nutricional, a segurança alimentar é quando você tem todo o seu equipamento, o seu organismo sanado com alimentos saudáveis, de origem sustentável, de preferência orgânico, e nada do seu provento financeiro vai ser prejudicado por conta de você ter que se alimentar. Então, fora isso, respeitar as características dos territórios, né? Então, se você mora num lugar como o nosso, vamos dizer, né, nós temos 30 quilômetros de praia. Uma característica forte da nossa alimentação seria proveniente da pesca, né? E então você respeita o território, respeita a tradição, respeita os povos originários desse território. E assim você vai estar realmente alinhado com a segurança alimentar e nutricional, que nós chamamos SAN. E a sua dissertação, ela fala sobre segurança alimentar aqui em Maricá. O que te levou a esse tema? Então, eu sou jornalista, né? Minha formação inicial é jornalismo. Sempre trabalhei com a questão de movimentos sociais, não somente ligado à alimentação, mas à questão indígena, à luta antimanicomial, né? Sempre tive ligado ao MST. São pautas que eu sempre trabalhei como fotógrafa, porque eu sou fotógrafa, sou jornalista e fotógrafa. Depois de um tempo, eu estudei, fiz a formação, né, de chefe de cozinha. E vindo morar em Maricá, né, eu comecei a procurar esses fornecedores,
né, para a gente poder entender a cadeia alimentar local, né? Quem é que está produzindo o quê? Quem são os produtores? Agricultura, né? A parte da pesca. E aí, então, eu me deparo com uma certa dificuldade de encontrá-los, né? Desse mapeamento real, e começo a me preocupar como está essa questão, né? Da produção de alimentos. E vou buscar o IDR, né, que é o Instituto Darcy Ribeiro, que é o Instituto de Dados Municipal, para tentar entender se existe esse mapeamento desses produtores, e chego nesse N, nesse número, que é o número de insegurança alimentar atual da cidade. E, nesse momento, eu fiquei muito em choque quando recebi essa informação. São 30 mil pessoas que estão em insegurança alimentar. Você parando para pensar que nós temos um N, né, da cidade de população, agora calculado pelo último censo do IDR, de aproximadamente 200 mil pessoas. Então, 30 mil a gente pode considerar um número meio elevado, apesar de todas as políticas públicas, né? Por si só, a gente é um município que tem um aparato social bem desenvolvido, nós temos programas, temos a moeda social. Mas, então, isso me chamou a atenção, como eu sou da comunicação, né, não sou só da gastronomia, eu junto essa característica multidisciplinar, profissional, eu entro para a UFRJ com 50 anos, então, numa pauta muito antietarista também, de mulher, né, retomando essa vida acadêmica, e proponho à UFRJ, né, a fazer esse tipo de pesquisa, em que a gente vai poder entender como que esse número chegou. A minha dissertação é na ciência da informação. A minha hipótese é que a informação pode ser um grande aparato de solução para esse N. Então, com mais informação, talvez a gente conseguisse, né, desenrolar essa questão da segurança alimentar do município. Essa foi uma das conclusões? Qual foi a conclusão do seu estudo? Não ainda, eu ainda estou, né, em pesquisa. Nós começamos, então, a construir uma rede de informação, onde a gente faz um mapeamento, né, um mapeamento dos principais atores, né, da cidade, do município, tanto dos tomadores de decisão, como a parte de governo, como sociedade civil organizada. Então, a gente faz um mapeamento, a gente mapeou 13 atores, e a gente está agora fazendo o desenho de como a informação é trocada entre esses atores. E, assim, já posso adiantar alguns resultados, né, da pesquisa. Por favor. Que realmente a questão informacional é fundamental. A gente tem muito projetos concorrentes, projetos que um poderia estar, né, participando, todos esses atores poderiam estar participando mais ativamente, inclusive o Conselho, né, de Segurança Alimentar, o Conselho Municipal. E dentro dessa pesquisa a gente consegue enxergar, porque a gente pesquisa quem se comunica com quem, a quantidade de vezes que você está se comunicando, quais são os meios de comunicação que você usa para passar informação. A gente consegue ver que, se isso tivesse apenas a construção de uma rede, né, de informação mais integrado, a gente conseguiria abarcar um número maior de projetos e eles estarem mais entrelaçados, e a gente conseguir alcançar mais essa população, né? Porque, no fim das contas... E reduzir esses 30 mil que ainda não têm acesso. Sim, porque, no fim das contas, muitas dessas pessoas não vão ter informação, não vão ter celular, alguns não têm nem documento, né? E, então, realmente, parte dos tomadores de decisão e da sociedade civil fazer uma busca ativa por esses bolsões de pobreza, por essas pessoas que estão já até monetizadas, inclusive, né? Que, como eu disse, não adianta você ter o dinheiro e comer de forma que não é saudável. E a gente poderia unir tudo, né? Todo o processo de agricultura, a questão agroecológica, a sustentabilidade, as praças de alimentação, o restaurante popular, restaurante escola, as cooperativas, que são extremamente importantes, os produtores, né, de agricultura, de área urbana, de área periurbana, da área rural, principalmente, porque isso é incrível, mas os próprios produtores de comida, nesse momento,
estão em insegurança alimentar. Você chegou a citar um pouco da população civil também. Como é que as pessoas podem contribuir para isso? Então, eu acho que hoje em dia a população já faz bastante, né, a população civil. Quando eu falo em população civil, eu falo em sociedade civil organizada. Então, eu falo em cooperativas, né? Eu estou falando de associações de moradores, né? Projetos que já existem pontuais na cidade de doação, né? Tem alguns que você já poderia citar, assim, que são projetos realmente Sim. políticas públicas que fortalecem a segurança alimentar em Maricá? Sim. Por exemplo, as praças agroecológicas, né, elas já fazem um pouco desse letramento do que é o alimento orgânico, né, elas têm o projeto do baldinho, do bem, que você faz a compostagem, troca, né, por alimentos produzidos ali. A Associação de Moradores Manu Manuela, que também é uma sociedade civil organizada, e eles já têm uma horta comunitária, eles têm projetos que eles empoderam mulheres em situação de violência. Então, essas iniciativas sustentáveis e agroecológicas, elas podem mudar esse cenário, né? Elas podem combater a insegurança alimentar, elas têm esse poder. Sim, sim. E usando o aparato do governo, né, que já é um governo pautado na questão social, você consegue fomentar essas iniciativas. Então, por exemplo, tem o Varal Solidário, né, onde se abre uma mesa e as pessoas vão lá buscar alimentos. A Copas, né, que é uma cooperativa de projetos e alimentos saudáveis, através também do fomento dos produtores, né? Então, você tem as feiras agroecológicas. Então, isso tudo tem que ser assim, mais fomentado. O mercado do produtor, que já foi aberto, né? Foi inaugurado agora no final do ano. A gente utilizar esses equipamentos, utilizar o gastronomia, espaço. ela pode ser essa ferramenta, seria isso? A gastronomia, ela é a grande vitrine, né? Então, a gente já tem, hoje em dia, chefes que trabalham com aproveitamento integral dos alimentos. Quer dizer, você utiliza de tudo, do talo à casca. Então, não tem mais lixo, né? Cozinhas com lixo zero. As cozinhas comunitárias têm que ser também fomentadas. As cozinhas comunitárias, por exemplo, aqui em Maricá, a gente tem um enorme grupo de terreiros, né, de matriz africana. Esses terreiros, pela lei, eles são considerados cozinhas comunitárias, porque muitas vezes ali está se produzindo comida e alimenta as pessoas que frequentam e o bairro onde eles estão. São muitas pessoas que são beneficiadas. Muito beneficiadas. Então, assim, é um papel fundamental a gente utilizar as políticas públicas que já existem, né, e fomentar, sabe? Fomentar essas cozinhas comunitárias, criar postos de trabalho, estar sempre conectado com o que está sendo produzido na terra, ajudar esses agricultores, né, a escoar. Não adianta a gente fazer um projeto em que não tem, que fica esse gap, né, que você produz e não tem para onde vender. A merenda escolar, né, fundamental. Você sabe que 30% das compras de um município, existe uma lei que você tem que comprar 30% do que você compra para merenda dos produtores locais, da agricultura familiar. E os seus empreendimentos? De que forma você consegue, junto com os seus empreendimentos, também colaborar e promover essa alimentação, essa segurança alimentar? Eu me engajei tanto, né, nessa questão da pesquisa que a nossa cozinha, como restaurante, a gente já não funciona mais como um restaurante, a gente funciona realmente como um laboratório de inovação gastronômica, que é o LIGA, e também a gente começou a surgir dentro da nossa cooperativa o LISA, que é o Laboratório de Informação de Segurança Alimentar. Nós já estamos propondo parcerias, né, com o governo atual, principalmente com a questão da AMAR, da Biotech, né, que estão surgindo agora com uma força muito grande, e de criar produtos com a cara de Maricá, com a história de Maricá, com as coisas que surgem realmente da nossa terra, do nosso mar, né? E voltar muito para a questão também dos povos originários. Quando a gente fala de uma gastronomia, a gente quer apresentar uma gastronomia que tem a nossa cara. Como você vai, por exemplo, para a Itália. Você quer ir para a Itália comer um macarrão da nona, você quer comer uma pizza, você vai para Caxias do Sul, você quer tomar um vinho, né? Então, a gente vai criar Na verdade, a gente não vai criar, a gente vai revisitar, fomentar e dar visibilidade para esse produto. É a mandioca, é a banana, é o peixe que é preparado de uma certa forma. Tem o guando, exatamente. Então, assim,
dar uma cara para esses produtos em que as pessoas falam, eu quero ir a Maricá comer aquilo. Comer aquilo. Né? E você acha que já há uma mudança no comportamento das pessoas na busca por alimentos mais saudáveis, por uma alimentação mais consciente? Sim, eu acho que já existe isso. Ainda existe muito a questão do mito, que é um entrave, né, da questão do preço, né, de você se alimentar só de produtos orgânicos. Mas a gente está numa era, né, em que os recursos naturais estão sendo completamente extintos e a gente tem que pensar nessa era que a gente chama de antropoceno, né, onde o homem esgota os recursos do planeta. Então, a gente tem que retomar, né, o plantio, como é que era o plantio realmente, a gente tem que localizar, a gente tem que territorializar esse alimento. É importante que a gente cada vez mais possa ser a segurança do nosso próprio lugar onde a gente vive. Por isso temos que conhecer a nossa terra, temos que conhecer nossos saberes, temos que conhecer as cozinhas, né? Temos que conhecer os indígenas, temos que conhecer os povos pretos. Né? A gente tem que fazer uma grande rede de proteção e sabendo que você tem coisas que estão esgotadas, que você não vai mais mexer naquilo. Você vai fomentar o uso de coisas que você possa renovar e que você possa trazer sustentabilidade. A cooperativa, a Copas, tem pensado muito nisso, né? Nesse apoio a esses produtores, na agroecologia, no manejo orgânico dos cultivares, e também nessa questão de trazer os saberes. Né? Então, por exemplo, aqui eu já vi que existia uma grande casa de farinha, onde a mandioca era uma cultura muito incrível. A gente tem que utilizar, é uma farinha que era produzida aqui, né, com o nosso sabor, com o nosso mineral, com o que tem nossa terra. Você acha que há um vilão aí no ramo industrial, nos embutidos? Sim. Eu sempre falo que é um absurdo, por exemplo, uma lata de salsicha ser mais barata do que uma dúzia de banana. Isso. É surreal, uma coisa que é industrializada, enlatado. É isso. E é mais... Aí, por ser mais barato e mais prático, a população vai lá na prateleira. A gente sofre um grande processo de desinformação alimentar. E isso é utilizado pelas grandes corporações. Né? E, claro, as grandes corporações elas têm o poder financeiro. Né? E elas vão tomar o espaço de marketing, de publicidade. Para você ter uma ideia, eu nasço nos anos 70, sou de 73. No meu aleitamento infantil, a minha mãe foi desencorajada, porque o grande barato na época era usar a fórmula da Nestlé, né? As fórmulas prontas. Então, e eu descobri com dados atuais que isso é feito até hoje no interior do país. Né? Você tem um congresso de pediatria que é bancado pela Nestlé. Então, os pediatras eles vão oferecer esse serviço para as mães. Olha, não usa mais... Para que ficar... Você tem que trabalhar, alimenta com leite da Nestlé, entendeu? Vende a ideia, né? Isso. E essa desinformação acaba virando assim, uma grande... É o que vai ser, né? É a lei, é o que você vai se alimentar. Vira um senso comum, né, Rosana? Vira um senso comum. Então, a gente tem que combater a desinformação. A questão dos agrotóxicos também é muito importante. A gente teve, no último governo, liberado mais de 400 tipos de agrotóxicos que não são utilizados no mundo inteiro, está sendo utilizado no Brasil. Então, muitas vezes, ao invés de você estar se alimentando, você está consumindo veneno. Né? E a gente sabe que é para quê? Para grandes monoculturas e para as coisas muito boas irem para fora do nosso país, a gente continuar sendo um grande celeiro. Né? E a gente não pode mais deixar que isso aconteça. A gente tem que proteger a nossa terra. Aproveitando essa fala, então, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas já deixa um recado aí para quem quer se engajar mais um pouco nessa meta de uma alimentação saudável, de uma alimentação realmente consciente. Sim. Deixa esse recado para quem está nos vendo. Então, gente, acho que a alimentação, o ato da nutrição, ele passa por um processo de você se perceber como um ser do coletivo. Eu não posso estar me alimentando, estar bem, e uma outra pessoa não ter nada para comer. Então, eu acho que para você se alimentar bem, você tem que alimentar a sua mente, tem que alimentar os seus saberes e entender que a comida tem que ser para todos. Maravilha. Rosana, obrigado. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Na Revista Maricá. Valeu, Até querido. uma próxima oportunidade. Até a próxima.
O carnaval está chegando e ninguém quer ficar de fora da folia. Mas a primeira dúvida é: como que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Pensando nisso, o Dicas de Moda de hoje separou algumas sugestões que vão lhe ajudar a não passar despercebida no Carnaval 2025. Boa tarde, Ju, seja bem-vinda. Boa tarde, Paulo. É um prazer voltar falando desse tema que deixa o pessoal animado, as pessoas querem curtir, já vão pensando se sai no bloco, se vai ver desfile de escola de samba. Então, assim, vamos falar de um tema que é bem legal. Sim, na hora de escolher o look, todo mundo fica com dúvida, né, Ju? Pergunta: peças coloridas, brilhantes, com glitter ou fantasias? Vale tudo, Ju? Vale tudo. É a época que o pessoal tira do armário aquilo que está guardado há muito tempo, fantasias antigas, ver o que dá para inovar, o que dá para adaptar, reutilizar. Eu acho que roupa não é descartável, então é isso. Ainda mais carnaval, né? Pega, se tiver que tingir alguma coisa, já começa a tingir de agora. Se tiver que cortar, comprar um acessório ou outro para poder complementar, é o momento. Mas vale tudo. Quem gosta de glitter, usa glitter. Quem gosta de top, usa top. Quem gosta de reinventar, reinventa. Mas carnaval, acho que de tudo um pouco. E aí a gente vê aquela festa tão bonita. Ju, já começando então pelos acessórios, os adereços, né? Brincos coloridos, colares, tiaras. O que vem aí para ajudar na criatividade da galera? As fantasias, elas são pensadas de uma forma por completo, né? Da cabeça aos pés, literalmente. Então, o que a gente vai sempre sugerindo? Pensa para onde você vai, se é um bloco, se é um local mais fechado, se é mais aberto. Então, muita gente vai para a rua. Então, eu acho que muitas das meninas acabam, né? As mulheres vão pensando em roupas que são mais agradáveis. Mesmo sendo de manhã, a gente tem tido dias bem quentes, então pensar na fantasia, porque a tendência é ficar mais calor, né? Então pensar na fantasia... Do conforto, né, Ju? O acessório pode atrapalhar se for muito grande? Exatamente, pode machucar, pensar que são muitas pessoas no mesmo lugar. Então, assim, eu trouxe algumas referências, algumas imagens legais para a gente poder pensar, e estilos diferentes também. Nada que vocês vão gastar muito, provavelmente vocês têm em casa, é fácil de achar, é fácil de criar. Então, eu trouxe mais acessórios que são adereços de cabeça, e você vê que, assim, o que você usa para complementar, para poder complementar o que dá o tema da sua fantasia. A gente tem a primeira foto, um top, que pode ser, às vezes, uma parte de cima do biquíni, um top mesmo que a gente compra para usar, às vezes, por debaixo da blusa, mais paetê, aí você vê que é mais um tema galáxia, algo mais, assim, interestelar e tudo. Na segunda, as saias, que vocês acham em qualquer lugar, essas sainhas de carnaval. E aí tem umas que são mais decoradas, outras que são coloridas, de cor única, tem com glitter, tem sem glitter. E aí, na terceira, a gente tem um biquíni, um desenho de estrela, a gente pensa em algo mais do mar, né? Pensando mais nesse tema. E um kimono azul com paetê. Então, a gente consegue mostrar que dá para agradar a todos os gostos. E todas com acessórios de cabeça, né, Ju? Todas. Eu acho que é o que mais sai. A gente fala muito de brinco. É fácil fazer, comprar, achar? É fácil de fazer, é fácil de comprar. Para quem não quer, eu não quero igual de todo mundo, quero criar, olha na internet. Hoje em dia, você vai numa papelaria dessas, compra alguns itens ali, vocês conseguem fazer. Até uma xuxinha de cabelo colorido dá um toque, né? Fica funcional. E aí a gente tem uma próxima imagem também, que também funciona muito bem, para vocês verem que, assim, dá para você sair sozinha, dá para você sair em grupo. Você vê que nessa imagem estão todas elas com os corações em cores diferentes e ali formatos diferentes, mas dá para você fazer um mini bloco, né? Um mini grupo para poder sair na rua. Às vezes você tem mais amigas, então acho que é bem legal. E aqui fica ainda mais divertido. A segunda, eu acho que é o colorido que o carnaval pede. Para quem não quer tanta cor na roupa, né? A gente vê muita cor durante o carnaval. Ela está mais neutra nos itens, e aí a gente está vendo que são todas as roupas bem mais confortáveis, são bem para o verão mesmo. E um item, um acessório de cabeça bem, bem colorido, eu acho que é bem funcional. Eu acho que o que vale é isso. Naquela imagem também, a gente consegue ver que o brinco da primeira modelo, ele é comprido. Então, assim, vocês encontram muitas coisas legais. O problema de brinco muito comprido, cordão, é que como tem muita gente no mesmo espaço, o risco de, às vezes, puxar, de esbarrar, prender na roupa de outra pessoa é grande. Então, eu sugiro que os acessórios, os adereços de cabeça ou a própria fantasia seja já o item do que brinco e colar para ser utilizado. Sempre pensar para onde você está indo, né, Ju? Exatamente. Para não ter nenhum tipo de contratempo. E referente a cores, carnaval é cores, mas tem aquela cor que é a cor do carnaval ou tá tudo liberado também? Olha, tá tudo liberado. Eu não tenho... Dá para usar e deixar... Não tenho visto uma cor específica. Eu acho que cores alegres a gente acaba vendo muito neon, vermelho, azul, cores mais vivas.
Mas o pessoal tá arriscando. O prato e o dourado a gente vê muito também aí em alta. E hoje a gente encontra blusas tipo a minha, não precisa ser de manga. Ser manga tem paetê de tudo que é cor. Então, tem funcionado muito bem essa questão das pessoas conseguirem usar uma roupa neutra por baixo e botar um paetê por cima. Então, assim, usem a cor que vocês gostarem. Se quiser misturar, é o momento também. Não precisa seguir a risca ali as composições de cores. Dá para sair bem colorido e aproveitar muito aí o carnaval. A gente aqui no Dicas sempre fala das modas, a gente sempre cita lá o monocromático, né? No carnaval também dá para abusar do monocromático? É uma cor só, mas aí o prata, o vinil, como é que funciona isso? Dá para a gente consegue ver muito no carnaval o dourado e o prata. Eu acho que são as cores que a gente mais vê em alta, que fica no monocromático, porque vão criando Tem aquelas fantasias metalizadas. Exatamente, né? foi exatamente o que eu trouxe. Então, assim, a gente consegue ver duas no dourado, uma onde a gente tem a referência mais aí ao sol, como se fosse uma fantasia assim, e a outra tá trazendo ali a natureza, porque tem uma arara na cabeça. Então, assim, é o que a gente consegue mostrar desde o que tá falando desde o começo do programa. Você pode usar uma mesma base de roupa e o adereço que você coloca faz com que a gente enxergue diferente essa fantasia. Então, assim, os arcos, eles são muito funcionais para isso. E o monocromático acaba vindo bem desse formato. É uma base e aí as pessoas vão complementando. Mas eu acho que o prata e o dourado é o que a gente mais vai ver aí dentro dessa composição. Ju, e tem alguma regrinha referente a fantasias para o dia e para a noite? Ou no carnaval não tem isso? Olha, no carnaval a gente normalmente vê de tudo, de manhã, de tarde, de noite. Tem bloco que sai muito cedo, tem bloco que vai da tarde para a noite. Como tem muita gente nos mesmos ambientes, o que acaba acontecendo? As pessoas vão com roupas mais confortáveis. Muitos são perto da praia, então às vezes as pessoas querem dar um mergulho, ou tem aquele chuveirão perto, então quer se molhar. E se emenda um bloquinho com o outro também, vai de manhã até a noite com a mesma fantasia, É né? isso, vai ficando ali na rua, que é bem legal também. A gente vê muito trio elétrico com mangueiras por conta do próprio calor, para poder refrescar o pessoal. Então, o que eu alerto e sugiro é que vá com roupa leve, com roupa que seca rápido. As meninas, eu sei que a gente vê aí muitas saias, mas a gente às vezes acaba sofrendo com atrito entre as pernas, então sempre colocar um shortinho por debaixo da saia. Se você for ficar o dia inteiro na rua, é sempre bom usar um shortinho, porque assim, é uma maratona, né? Para o nosso verãozão, então, aqui litoral, né? Maricá, Rio de Janeiro, a combinação, então, de cropped, de biquíni, é uma boa pedida? É uma boa pedida. Eu trouxe uma referência bem assim, dá para usar o que mais gostar. A gente tem ali na primeira apenas um body com uma meia arrastão, uma pochete que também é muito usada no carnaval, porque assim, a gente não tem como sair com uma bolsa pendurada o tempo inteiro. Então, as pochetes elas também vêm muito em alta para poder mostrar que assim, você pode carregar o celular, documento, dinheiro, cartão. Então, assim, aqui também E dá uma segurança maior para não perder. Exatamente. Dá uma segurança maior para não perder, né? Dá para você ver que o risco que corre também, assim, de assalto, né, de alguém passar e se aproveitar, é muito menor. Aí a gente trouxe algumas opções. Você vê que, assim, tem colorida, tem que chama menos atenção, então dá para vocês comporem o look dentro desse formato. E voltando a falar do biquíni, do cropped, eu acho que a maior parte das fantasias são feitas com uma base ou é biquíni, ou um cropped, ou é aquela hot pants que a gente já falou aqui, que são aquelas calcinhas que são maiores. Então, assim, é mais ou menos essa base. E aí eu vou pedir só para os meninos voltarem para a imagem que estão as meninas de biquíni, que você vê que dá para você usar ele como top, dá para usar como biquíni, dá para usar com shortinho. Para quem não se sente tão confortável de usar uma hot pants, encontra-se muito fácil nesse período short de paetê. Dá para usar o short jeans como estava na outra imagem. Aí aqui a gente vê que a modelo do meio, ela ousou, né? Ela tá com uma cor única, o monocromático que a gente falou. Você vê que não tá nem no dourado, nem no prata, tá no roxo, um brinco de um lado só, que ele é bem grande, e um adereço de cabeça. Então, assim, e bastante glitter. Olha quanto glitter ela tem no rosto. Então, assim, é bem funcional porque para onde você vai, o que você quer transmitir. Não, Jô, eu só quero curtir, então pega o que tiver em casa, dá um jeitinho. E aí, assim, eu arrisco dizer que provavelmente esse arco dela foi feito com uma daquelas boias para apoiar copo em piscina, porque eu tenho algumas na minha casa. Então, assim, dá pra gente aproveitar criatividade mesmo, né, Ju? o que a gente tem em casa. Mas eu acho que os bodies, cropped e hot pants vai estar em alta como estava no último carnaval e ele vai voltar com tudo. E peças de paetê, lurex,
e muito glitter? É para quem não quer errar? Você mesmo está com uma camisa aí brilhosa, não é uma fantasia, mas pode ser tranquilamente utilizado no carnaval. Sim, não vai errar. Eu acho que o paetê, ele não remete somente ao carnaval, tá? Então, assim, podem arriscar, mas é como você compõe ele. Então, assim, eu trouxe 2 referências que são realmente totalmente distintas. A gente continua complementando. Você vê que a primeira modelo tá toda de paetê, né? Se talvez ela tirasse e fizesse num outro formato, o top dela, por exemplo, com uma calça jeans, um sapato, ela poderia ir para outro lugar. Uma Mas pro festa à noite estaria totalmente bem Exatamente. vestido. Só para vocês de casa entenderem que eu não vou investir no paetê porque depois eu não vou usar. Dá para usar, mas não quer correr risco, falar assim, eu tô com medo. Vai no paetê, que com certeza vocês vão estar aí acertando bem. Então ela tá toda de paetê. A bolsa dela tem brilho também. Então, assim, essa daí gosta bastante do glitter. Aí a gente consegue ver, inclusive, na maquiagem, ela diminuiu o glitter na maquiagem, mas ainda assim tem ali o metalizado na sombra. E a segunda tem um body, que é o que a gente está falando, e as ombreiras também elas vêm muito em alta no carnaval, porque se você não tem, deixou para cima da hora, não tem uma fantasia, você vai numa lojinha que vende adereços para festa infantil, vende várias coisas que tem essas fitinhas, você compra, monta ali e consegue usar. Então, isso daí é literalmente o que acontece no carnaval, você adaptar o que tem em casa, sabendo que você está investindo e depois você vai conseguir utilizar para outros momentos. E aí, voltando a falar dos adereços, a gente consegue ver a pochete de novo. A pochete acho que é o item que vocês É o têm único que momento ter. do ano que pode usar pochete. É isso, que você não vai estar cafona, não vai errar. Eu acho que assim, vale super a pena vocês comprarem, deixarem guardado, porque elas não estragam com facilidade. E aí, todo carnaval vocês têm já um adereço que pode montar um look bem legal. Ju, e para quem realmente quer vestir a fantasia, tem alguma fantasia aí que está na moda, que vai bombar nesse carnaval? A gente tem muitas inspirações em filmes, séries, tem aquelas tradicionais de marinheiro, bailarina. Qual é a dica para quem realmente Então, quer se fantasiar? eu acho que o que vai bombar são as fantasias em grupo e diferentes. Eu acho que assim, as que são temáticas que a gente sempre vê, elas já tem mesmo, a gente sabe que vai encontrar alguém na rua assim. Mas eu trouxe 2 referências que eu acho que é o que a gente vê na rua. São pessoas que usam a criatividade ou para trazer alguma coisa que remete à infância, ao tempo que curtiu o carnaval às vezes ao lado dos pais, ou aproveitar o que eu já falei aqui no começo, adaptar algo que tem em casa para sair. Então, assim, quando que você imaginar que uma camisa pintada você vai conseguir ver pessoas, um grupinho que são frutas desfilando? Então, eu acho que assim, o que tem funcionado acho que uns 2 anos para cá, são as pessoas se dedicando a fazer fantasias para saírem em grupo. E uma coisa que o brasileiro é criativo, né, Ju? Muito. Eu estou esperando ver quais serão as fantasias aí bem diferentes que vão aparecer, mas eu acho que vale a pena vocês apostarem. Se você gosta muito de curtir carnaval, tira um tempinho para poder olhar tutorial na internet, que sempre tem uma dica legal de fantasia nova. Se você tem um grupo animado, como esses da foto, aproveita, chama e já vai criando. Então, assim, vou esperar a sua fantasia também, Paulo, para ver quanto você inovou nesse carnaval. Mas eu acho que tudo vale a pena. Tirar ali o que está guardado, começar a pensar, beber bastante água, se hidratar, usar protetor solar, porque a gente sabe que muitos dos blocos são de manhã. E aí o melhor de tudo é curtir, respeitar o outro. Acho que tudo isso vale a pena nesse momento de festa, né? E para finalizar, aquela pessoa que de repente não quer muito curtir o carnaval, gosta mais do feriadão, mas pode cair de repente num bloco aí. O biquíni, a saída de banho, tá valendo também? Vale tudo. Eu acho que assim, Tá relaxando na praia, surgiu um bloquinho do nada. é o que está confortável. A gente deu aí umas dicas sobre saída de praia, né? A roupa que a gente usa. Veja o programa anterior. Exatamente. Vocês vão estar aí sempre muito bem arrumadas, assim, exatamente o que eu fiz. Eu amo carnaval, mas eu não sou super de criar fantasia. Então, eu acho que é isso aí. Eu coloquei um vestido, uma blusa de paetê por cima, fica legal, faz uma maquiagem mais divertida, coloca aí talvez um brinco mais colorido, umas pulseiras. Pensem sempre no conforto, a gente vai falar sempre de conforto, com qualquer look que for montar. Mas está na praia, aproveita o embalo, canta, dança. Se passar o trio, vai atrás do trio, volta depois, se hidrata de novo, dá mais um mergulho, mas vale tudo. É o biquíni, é o hot pants, é um shortinho que você coloca com biquíni aí neon. Já pode ir para a praia, inclusive, pensando no bloco. Investe aí num biquíni colorido, já vai pensando que pode aparecer uma opção aí legal para poder sair depois, mas está tudo valendo. E deixa fluir.
Ju, obrigado. Semana que vem você está de volta. Vamos falar de fantasias masculinas. Vocês não vão ficar de fora, Dicas meninas. agora para os homens. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, já manda antes, que aí a gente já traz aqui como referência. E até semana que vem. Até semana que vem, Ju. Qualquer que seja a sua escolha de roupa ou fantasia para a maior festa popular do nosso país, o importante é se divertir. O que você não pode esquecer é de abusar do filtro solar, se hidratar, se beber, não dirigir e não é não. Estamos chegando ao fim de mais um Revista Maricá. Se você curtiu o programa de hoje, deixa o seu like e me conta aqui nos comentários o quadro que você mais gostou. E se você ainda não é inscrito no canal da TV Maricá, se inscreva agora mesmo. No Momento Reflexão de hoje, deixo você com uma citação do cantor e compositor jamaicano e aniversariante do mês de fevereiro, Bob Marley. Abre aspas. Enquanto a cor da pele dos homens valer mais do que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra. Fecha aspas. Um ótimo domingo e até semana que vem.